Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma alegria, uma honra ter você com a gente. Vamos conversar sobre os gentios. Quem são essas pessoas mencionadas nas Escrituras? Qual a importância, da gente entender o lugar deles no plano de Deus? Vamos explorar juntos essa história de inclusão. Para a gente começar essa conversa, quem exatamente eram os gentios nesse contexto das Escrituras? Era uma definição simples, tipo quem não pertencia ao povo de Israel? Exatamente isso. O termo gentios, era usado para se referir a todas as nações, todos os povos que não eram judeus, ou seja, não descendiam assim, fisicamente de Abraão, Isaque e Jacó. Mas o que é fundamental entender é que a inclusão dos gentios no povo de Deus não foi um plano B, sabe? Uma improvisação divina. Ah, entendi. Pelo contrário, fazia parte do propósito eterno de Deus revelado plenamente em Jesus Cristo. Desde a promessa feita a Abraão, lá em Gênesis, Deus já indicava que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Já estava lá desde o início, então. Sim, a vinda de Cristo estabeleceu que a fé nele e não a descendência é o que verdadeiramente define quem pertence ao povo de Deus. A carta aos Efésios mostra bem isso, como aqueles que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, derrubando o muro de separação. Entendi. Não foi um acréscimo de última hora, mas parte do plano original. E como que a gente viu isso acontecer na prática? Imagino que tenha sido um momento de grande impacto para os primeiros seguidores de Jesus. Sem dúvida, foi um marco transformador. A narrativa no livro de Atos, capítulo 10, é central para isso. Ali a gente conhece Cornélio, um centurião romano. Ele é descrito como um homem piedoso, temente a Deus, apesar de ser gentil, Sim, lembro dessa passagem. E Deus orquestra o encontro dele com o apóstolo Pedro. E é na casa de Cornélio, enquanto Pedro ainda falava, que o Espírito Santo foi derramado sobre todos os gentios ali presentes. Uau! Os crentes judeus que acompanhavam Pedro ficaram, assim, maravilhados. E foi ali que Pedro fez aquela declaração crucial: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Que forte isso. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Isso abriu as portas de forma definitiva, sabe? Que relato impressionante. Realmente mostra Deus quebrando barreiras culturais, étnicas. Mas essa abertura, ela já dava sinais antes mesmo desse evento com Cornélio, não é? A gente vê o próprio Jesus interagindo com não-judeus. Sim, sim, vemos claramente essa progressão. O próprio ministério de Jesus já apontava nessa direção. Vamos lembrar da mulher cananeia. A fé persistente dela arrancou elogios de Jesus, Verdade. Lembremos do centurião romano que teve seu servo curado e Jesus declarou não ter encontrado fé como aquela em todo Israel. Foi impactante. Pensemos na mulher samaritana junto ao poço. Jesus conversou longamente com ela, superando um preconceito enorme da época, e ela se tornou uma anunciadora das boas novas lá na cidade dela. Uma história linda essa. E logo após a ascensão de Jesus, a gente vê Filipe sendo guiado pelo Espírito para encontrar o eunuco etíope na estrada, explicando as escrituras para ele e batizando-o. São todos, assim, vislumbres desse plano maior se desenrolando. É verdade, essas histórias são muito significativas. E depois, com a expansão da igreja, como que essa inclusão do gentio se consolidou? Como as primeiras comunidades lidaram com essa nova realidade? Olha, foi um processo bem dinâmico e fundamental para o crescimento da igreja. Um exemplo marcante é a igreja de Antioquia. Antioquia, sim. Formada por muitos gentios convertidos, ela se tornou um centro missionário importantíssimo, de onde Paulo e Bernabé foram enviados em suas viagens. Foi lá, em Antioquia, que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Que interessante! Temos também a história de Lídia, uma vendedora de púrpura, provavelmente gentia, que teve o coração aberto por Deus para crer na pregação de Paulo em Filipos. Foi uma das primeiras convertidas na Europa. Lídia. E a figura de Tito, um grego, colaborador próximo de Paulo. A aceitação plena dele na comunidade cristã sem exigir a circuncisão foi um testemunho poderoso de que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não por obras da lei. Certo, isso foi um debate grande na época. Exato.
E Paulo escreve depois para os Gálatas, que eram povos gentios, reforçando exatamente isso. Em Cristo não há mais judeu nem grego, pois todos são um nele. Isso realmente redefiniu as fronteiras que existiam. Então, juntando tudo isso, qual é a mensagem principal que a gente pode tirar dessa inclusão dos gentios no plano de Deus? A mensagem é de uma graça maravilhosa e de um plano grandioso. As barreiras foram derrubadas em Cristo. Como Paulo escreve aos Efésios, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Coerdeiros. Que palavra forte. É muito forte. A salvação não ficou restrita a um povo, mas foi estendida a todas as nações. Cristo veio sim para confirmar as promessas feitas aos patriarcas de Israel, mas também, como diz Romanos, para que os gentios glorificassem a Deus por sua misericórdia. Uhum. Isso nos alcança hoje de forma muito direta, porque nós gentios, que cremos em Jesus, fomos enxertados nessa oliveira, feitos parte da família de Deus, não por mérito ou linhagem, mas unicamente pela fé no sacrifício e ressurreição de Cristo. Somos herdeiros dessa mesma promessa. Que maravilha! Assim conversamos sobre os gentios, convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos, firmes na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.